Olá, sou o Luciano Faioli. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E antes de apresentar nossa convidada de hoje, quero convidar você que compartilhe com os amigos, dá o like, isso é muito importante para o programa e pessoas também que vão assistir essa entrevista. Hoje a nossa convidada é Luciene Cavalieri. A Luciene que é cristã, filha de Deus e tem uma missão importante nesse mundo. A missão de resgatar a essência do ser humano. Aleluia. Então, fique conosco até o final, não perca. A entrevista é uma entrevista leve, espontânea. Luciane, quero te agradecer por ter aceitado nosso convite e estar aqui compartilhando as suas experiências, o que você aprendeu, estudou. Uhum. Eu que agradeço, Faioli. Na realidade, eu sei que para participar aqui do seu podcast, é, tem uns critérios, né? E eu senti que foi de Deus esse presente de estar aqui compartilhando essa experiência com Deus no teu podcast. Na realidade, eu sempre peço a Deus que Ele traga as pessoas que Ele quiser. E Amém. se você está aqui, a resposta de oração Eu é de creio. Deus. Ai, que bom. Também sinto. Agora, Luciene, para as pessoas que estão nos assistindo, conta um pouquinho quem é Luciene Cavalieri. Quem é? Mas aí, se você me permitir, antes de falar quem eu sou, eu gostaria de. A gente já orou, né, antes do Sim, podcast, mas eu gostaria de cantar um louvor fique à para a gente vontade. poder iniciar, tá bom? Amém, fica à E que vontade. esse louvor toque, né, toque os corações, Senhor, de todo mundo que está ouvindo, que possa realmente o Senhor tocar o coração de cada um de nós. Toca os corações, Senhor, muda o meu viver, Senhor, faz resplandecer em nós tua luz. Queremos sentir teu poder, tua glória aqui descer, Espírito Santo, derrama em nós o teu poder. Oh, 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 oh. Enche esse lugar, Senhor, enche este lugar, Senhor, enche esse lugar, Senhor, com sua glória. Queremos sentir teu poder, tua glória aqui descer, Espírito Santo, derrama em nós o teu poder. Oh, 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 oh. Enche esse lugar, Senhor, enche esse lugar, Senhor, enche esse lugar, Senhor, com tua glória. Que Amém? louvor bonito, hein? Lindo, lindo, lindo. Fez parte de todo o meu processo, né, de volta para Deus. Ele fez, por isso que eu gosto de cantar. Tem 3 louvores, que aí no decorrer da conversa a gente, né, vai falando com você. Bom, então, quem é a Luciene Cavalieri Hermano, né? Hermano é do meu bem. Eu sou filha de Lourenço e de Yolanda. Eu tenho 14 irmãos, mas eu sou a 15ª, então no total são 15. Meus pais tiveram 15 filhos. Eu sou casada com o Sérgio. Nós temos 6 filhos e temos agora, recentemente, uma neta. Um presente de Deus que agora, assim, eu não quero ter mais filho, agora eu só quero ser avó, que é muito bom. Então, assim, resumindo a minha origem humana, porque nós vamos falar, né, que nós temos uma origem humana, mas nós temos uma origem espiritual. Certo. Então, humanamente, essa é a Luciene.
Bacana. Agora 6 filhos já? 6 filhos, glória a Que Deus. bênção. É, Glória a 2 Deus. vão casar no próximo ano, a outra também já está se preparando, enfim, deixando um legado Na aí para verdade, essa galera. Na verdade, eu conheço a Luciene há muito tempo, trabalhamos junto na empresa, com o esposo dela também, o Sérgio. Mas eu não tinha noção que você tinha 6 filhos. 6 filhos. Glória a Deus. 3 Deus nos colocou no nosso coração, né? São filhos Amém. gerados no coração, e 3 são biológicos, né? Então, missão, Missão, glória a Deus. missão. Glória a Deus. Agora, fala um pouquinho da sua formação. Então, eu sempre tive, né? No passado eu tinha dificuldade de falar da minha formação, mas depois que Deus colocou no meu coração por que que eu estudei tanto, hoje eu falo com muito mais tranquilidade. Então, Fai, olha, a minha formação, eu sou graduada em psicologia, sou pós-graduada em recursos humanos, eu tenho várias especializações. Eu acho que no total dá quase 20 formações, em busca, em busca, em busca. Mas assim, tenho 2 que é internacional, que eu fui para os Estados Unidos e fiz essa formação, que é de autoestima e de inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Hoje eu tenho uma formação na cura da árvore genealógica, que também depois no decorrer a gente vai explicar, Sim. né? Formação em genograma, como é que a gente constrói a nossa árvore genealógica, das nossas origens, né? Antes dos nossos pais, quem que veio antes da gente, o que que eles acreditavam, quais eram as crenças. Então, no decorrer, né, que eu fui buscando o que Deus queria para mim, ele foi me conduzindo para vários cursos, para várias especializações, para eu poder chegar hoje, né, que é o objetivo principal de mostrar o meu ministério junto a Deus e junto também na sociedade. E hoje eu tenho uma empresa, né, de consultoria, a gente trabalha na área de consultoria e assessoria, na área de gestão de pessoas. Tudo que as empresas precisarem na área de desenvolvimento humano, comportamental, emocional, a nossa empresa tem toda a especialidade para isso. Aí nós temos hoje 3 psicólogos e temos 2 consultores na área de processos, né? Enfim, aí hoje Deus está me direcionando, vou ter que deixar a empresa um pouquinho de lado para realmente cumprir esse ministério, que é um dos objetivos da gente estar aqui. Então, assim, a minha formação, ela é muito extensa. Muito extensa. E hoje eu entendo que foi por causa da minha infância, da minha história, que Deus me conduziu para eu entender, curar feridas da minha história, para entender que para eu apoiar pessoas a serem curadas, eu também preciso me curar antes, né? Então, foi muito desgaste essa formação minha, mas hoje eu entendo que é da dor que sai um ministério, é da dor que sai propósito, é da dor que vem a cura. Enfim, é uma história de dor, mas que hoje Deus usa tudo isso para a gente poder cumprir a nossa missão aqui na Terra. E o importante disso que você falou, de ser curada para curar pessoas, porque você viveu. Então você tem propriedade para falar. Você teve experiência com Deus, então tem propriedade para falar, para ensinar, tem conhecimento. E de tudo que você estudou, qual a conclusão que você chegou do ser humano? Ai, Jesus. Posso primeiro, antes de responder essa pergunta, eu falar um pouquinho da minha trajetória, assim, rapidamente? Pode Eu até, ficar à eu até vontade. fiz uma linha do tempo aqui para não me perder. Não, pode ficar à Porque como o vontade. meu perfil ele é comunicador, tem uma ferramenta que avalia qual é o seu perfil comportamental. Meu perfil é comunicador e executor. Eu gosto de falar, mas eu gosto de fazer. Meu marido, ele é analista planejador. Ele gosta de analisar, planejar para depois fazer. Aí, né, a gente se equilibra, porque eu sou ligada no 520. E ele, gente, ele é o zen, ele é o equilíbrio da relação. Glória a Deus por isso, né? Então, rapidamente, Pode ficar à vontade. eu nasci em 1970. De 1970 a 1988, morei em Aracruz, envolvida com todos as pastorais que existem na igreja, na denominação católica. Grupo de jovens, catequese, retiro, visita a presídio, celebrações, coral. Então, durante 17 anos, eu vivi em Aracruz e sempre envolvida com algo
relacionado a Deus, O ministério. com o ministério. Em 1987, eu falei, eu quero mais. Comecei um processo de me preparar e eu fui para São Paulo e eu fui ser religiosa. Uns falam freira, outros falam irmã de caridade, mas assim, ingressei numa instituição religiosa. E até 1992, eu fiquei nessa instituição religiosa. Aí eu fiz todos os cursos, teologia, filosofia, cristologia, tudo que era de preparação para você se tornar uma religiosa. É diferente um pouco de se tornar padre, provavelmente pastor também tem uma diferença, porque as mulheres não podem exercer o mesmo ministério, né, que padres e provavelmente de pastores, que eu não conheço muito. Bom, aí fui para São Paulo, entrei na vida religiosa, me formei, e aí durante 5 anos você vai renovando os votos, e no 5º ano você tem que tomar a decisão, é para sempre ou não é para sempre? E no 5º ano, devido a essa experiência que eu vi, eu decidi sair. Por quê? Porque quando eu fui para lá, eu falei assim, agora eu vou me dedicar totalmente ao reino, ao evangelho. Só que aí quando a gente vai, eu não vou entrar em detalhe, né, do que acontece nesse Sim. universo, mas a gente vê que a gente não tem total disponibilidade para o reino, que existem algumas restrições dentro das congregações. E aí, no 5º ano, eu decidi sair. Continuei em São Paulo, e aí comecei minha formação lá em São Paulo, psicologia. Em 95, eu tive o meu primeiro casamento, ele faleceu 9 anos depois. 2004, a empresa onde nós trabalhamos juntos Sim. durante muitos anos me convidou, vim para Aracruz em 2004. 2005 eu conheci o Sérgio, que hoje é o meu marido. E 2011 eu fui para os Estados Unidos. Foi lá aonde ficou claro assim, hein? Chega de tomar leitinho. É hora de você ir para coisas mais concretas, né? E aí ficou claro para mim que eu tinha uma missão nessa terra, como todos nós temos. Sim. Ninguém vem ao mundo por acaso. Só que tem gente que morre sem saber do porquê que veio. E aí Deus colocou no meu coração, você precisa, é esse o seu ministério, mostrar para as pessoas que elas têm um propósito de vida aqui na terra, como eu estou mostrando que você tem o seu propósito. Enfim. E aí, dentro deste trabalho onde eu estava nessa empresa, ficou claro para mim que eu precisava me posicionar. Que ali eu não conseguiria cumprir a minha missão. Que foi aonde culminou em 2011, ficou claro assim, não podemos servir a 2 senhores. E aí onde eu comecei a ter alguns posicionamentos e já começando a construir a empresa. Que a empresa, Faioli, no dia que eu apresentei a empresa para Aracruz, porque eu convidei alguns empresários de Aracruz, e convidei vários pastores, e inclusive o padre da época, que era o padre Valdeci, e eles falaram assim, alguns pastores, Luciane, isso não é uma empresa, isso é um ministério. Eu não entendi, e hoje eu entendo que é um ministério. Porque todos os trabalhos que a gente realiza, Faioli, mesmo sendo trabalho nas empresas, a gente fala de Deus. Tem que levar a palavra. Tem que levar a palavra. E isso não é uma cobrança que Deus nos faz, mas a gente sabe que tudo que a gente tem nessa terra não é nosso. A gente só está aqui para administrar aquilo que Deus nos concede. E se eu não coloco ele naquilo que a gente faz, eu não estou cumprindo o propósito. Tanto que tem um princípio bíblico, que é Provérbios 16:3, que fala assim, consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso a gente abre todos os trabalhos, em qualquer empresa que a gente vai. A gente abre os nossos trabalhos com... É o primeiro slide, Provérbios 16:3. E quando tem empresas que não permitem, vou te dizer, a gente não aceita o trabalho. E tem gente que acha que a gente é louco. Mas ou a gente é fiel, ou a gente não é fiel. Nós estamos vivendo numa época, e acho que de sempre, mas hoje assim, você não pode abrir mão dos seus princípios. Porque, dos princípios espirituais, claro, que humanos também. Porque Deus honra quem é fiel à tua palavra, né? Lá em Deuteronômio fica claro que ele visita até 1000 gerações daqueles que cumprem e que obedecem a palavra. Bom,
Então, né, neste momento que a gente apresentou a empresa, e assim, e eu gostaria, se você me permite, de falar assim, existem pastores, e assim, eu não entendia, Faioli, eu não entendia. Falei, meu Deus do céu, eu vim de uma base católica, e eu sei que existe, e até hoje eu acredito que existe, e por isso que estar aqui hoje, para mim, é de Deus. Existe um muro entre a denominação católica com os evangélicos, e assim, eu nunca vi ninguém das igrejas evangélicas vir na denominação católica ministrar. Sim. Nunca. E também não vi, entre aspas, até eu não, né? Tenho certeza que foi de Deus. Eu entrar em igrejas evangélicas, e claro que eu ia falar da alma, das feridas emocionais, mas eu falei, gente, olha a porta que Deus está abrindo de entender que o meu ministério ele vai além dos muros. Não tem placa de igreja. Até Sim. porque a palavra de Deus fala assim, que nós somos a igreja de Cristo, né? É o único Deus. Eu falava, não, tem alguma coisa de doido nisso que eu falava, Jesus. E aí, na época, né, Pastor Neto, da Igreja Wesleyana, Pastor Agnello, que inclusive eu visitei ele ontem, da Igreja Família Evangélica Renovada de Aracruz, não sei se você conhece, o pastor Marcelo, do Reino e Graça, o pastor Wellington, do Intimidade com o Espírito Santo, pastor Isaías e Cligem, de Ibiraçu, que é da Igreja Batista, o pastor Roberto, que é da Casa da Bênção, na época o padre Valdeci e hoje o padre Antônio. Ou seja, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como? Por que eu tô entrando nesse meio que assim, caramba? Aí eu pensava, o que as pessoas vão falar? Porque você veio de uma base católica e que você tá virando, tá trocando de igreja. Hein? E eu sofri muitos ataques por causa disso. Ataques e críticas. E eu entendia que tinha algo muito maior além disso. Além de placas de igreja. Então, assim, eu adentrar nesse mundo, nesse meio dos evangélicos, né, que eu amo, que eu respeito, frequentam a minha casa. Esses pastores, quando eu vou chegar no momento da experiência com Deus, quando eu fiquei 8 meses de cama, você sabe visita de mais de quem que eu recebi? Dos meus irmãos evangélicos. Então, assim, Deus me provou que, assim, não tem muro comigo. Nós temos que derrubar esses muros. E eu creio, Faioli, que um dia essas placas vão parar de nos afastar. Porque a gente pode congregar. A palavra de Deus fala que a gente tem que congregar, nós temos que ter uma comunidade, nós temos que ter irmãos para... Tá, mas isso não pode nos dividir, não pode nos afastar. E aí, toda essa trajetória minha... Vou responder agora a sua pergunta. Vou responder agora a sua pergunta. Sua pergunta foi: diante de tudo que você estudou, Luciene, o que você entendeu do ser humano? Então, Faioli, tem uma pastora, Tânia Teresa, que ela diz assim: Deus me fez juíza para entender como é que funcionam as leis. Tanto no mundo humano, mas ela também fez entender que ela, estudando como juíza, também existe leis no mundo espiritual. E quando você não cumpre uma lei humana, você tem uma consequência. Sim. Mas quando você também não cumpre uma lei no mundo espiritual, ela tem consequência. Só que o engraçado, Faioli, engraçado não, né? É de Deus. Quando eu conheci essa pastora, o meu seminário, que a gente vai falar daqui a pouco, ele já existia. E eu falava, como assim? Ela copiou de mim? Eu não copiei dela, porque eu nem conhecia. Vocês nem se conheciam, né? Nem se conhecia. Quem me apresentou essa pastora, que eu não conheço pessoalmente, porque eu fiz o seminário dela, foi uma pessoa que fez o seminário comigo. Falou, Luciene, eu não sei o que está acontecendo, mas isso aqui já existe. Em algum lugar do mundo, porque ela é a nível mundial. Ela ministra seminário a nível mundial. E aí, Faioli, quando Deus colocou no meu coração esse seminário, ficou claro para mim, e aí, meu bem, presta atenção, eu posso hoje, com o que eu vou te falar hoje, eu posso começar a me preparar para entregar minha carteirinha de psicóloga. Por quê?
com tudo que eu estudei, com todas as experiências dentro de consultório, dentro das empresas que a gente trabalha até hoje, nenhuma pessoa conseguiu fechar um processo de cura de feridas emocionais sem o espiritual. Tudo que eu estudei, e eu não estou desmerecendo aqui a ciência, a neurociência, pelo contrário, eles fazem nos compreender muito como que funciona o cérebro. Tá tudo certo. E eu não abro mão disso. Tá tudo bem. Só que não é o suficiente. Sem o espiritual. Sem o espiritual. Eu vou te dar um exemplo, e eu já pedi autorização para ela, não vou falar o nome dela. Sim. Essa minha paciente, ela foi abusada quando ela era adolescente. Eu fiz com ela, dentro do consultório, as 8 etapas. Existem 8 etapas que você precisa fazer dentro do meu método no consultório, porque cada psicólogo tem a sua teoria, segue a sua linha, mas o método que Deus colocou no meu coração são 8 etapas. Nunca acaba o nosso processo, mas dentro do consultório, 8 etapas. Ela fez as 8 etapas dentro do consultório e não fechou o processo. Você sabe o que eu fiz? Vamos pro monte, minha filha. Vamos pro monte. Aí eu falei, agora é entre você e Deus. E lá, o grito dela, parece que tá aqui dentro de mim ainda. Eu tô ouvindo. O grito dela de cura, de liberar o perdão para quem ela tinha que liberar, que era o abusador, aconteceu entre ela e Deus. Não, tem coisas que o médico resolve. Tem coisas que o psicólogo, que o psiquiatra, hein? Glória a Deus, porque Deus capacita o ser humano para encontrar soluções para aliviar da qualidade de vida melhor para nós. Com certeza existe. Porque quem capacita o médico é Deus. Por mais que às vezes eles não tenham consciência disso, né? Sim. Eles acham que é deles, mas tudo é dele, tudo é por ele, tudo vem dele. Então, ajuda, direciona, ok. Mas não fecha. A conta não fecha. Por quê, Faioli? Porque nós temos 2 naturezas. Então, o que eu aprendi? Respondendo a tua pergunta, você viu, né? Que eu falo um monte de coisa, né? Para responder a pergunta. O comunicador é assim, rodeia ou rodeia. Eu estudei. Assim, eu era obesa intelectualmente. Eu queria, porque eu queria ter sede de poder, de conhecimento. Então, eu tendo conhecimento, eu estou no controle de tudo. Eu sei tudo, eu vou dominar tudo. Só que aí Deus me fez... Ó, a pastora fala, né? Deus me fez juíza para entender as leis espirituais funcionam. Deus me fez psicóloga para entender que, com tudo que eu estudei, a cura, o fechamento de um ciclo de vida, ele não se completa, ele não se fecha somente com a ciência. Tem que ter o espiritual, tem que ter Deus. Tem que ter Deus. Porque a nossa natureza humana... Então, assim, falando do seminário, né? Lá a gente trabalha, nós temos uma natureza humana. Eu sou filha de Lourenço, Yolanda, Eu tenho uma natureza humana. E essa natureza humana sente raiva, sente ódio, essa natureza quer matar, roubar. Nossa natureza humana caída. E para eu conseguir, não é controlar, gerenciar, superar, não estou conseguindo encontrar a palavra aqui, mas dominar, domínio próprio, né? Que fala próprio. Um dos dons do Espírito. Dos dons do Espírito. Eu não consigo. Humanamente, eu não consigo. Porque a minha natureza humana, ela é caída. E, para eu conseguir resgatar essa essência, eu preciso de quem? De quem é o autor da nossa vida. No seminário, as pessoas saem assim, ó. Antes da gente existir no coração de Deus, antes da gente existir na barriga da nossa mãe, a gente já existia em algum lugar no coração de Deus. Jeremias, eu não sou muito de gravar capítulo e versículo, talvez você saiba, mas em Jeremias prova que antes que você viesse para o ventre da tua mãe, antes eu já te conhecia. Então isso prova que eu já existia antes de vir para a barriga da minha mãe. E essa é a minha verdadeira identidade, essa é a minha verdadeira essência.
Só que quando eu venho para a barriga da minha mãe, aí começa a natureza humana. Que aí começam as dores, as feridas. Faioli, quando Deus criou o mundo, e aqui eu não quero, né, dar aula de Bíblia, quem sou eu, né? Você deve ter muito mais conhecimento do que eu. Mas assim, quando Deus criou o mundo, não tinha dor. Quando Deus criou o mundo, não tinha doença. Quando Deus criou o mundo, não tinha guerra. Hein? Nós nem íamos ter que trabalhar, você sabe disso. Sim. Nós não íamos ter luta, dor, sofrimento. Deus colocou o homem no paraíso. E no momento da queda, a gente rompeu esse presente, esse paraíso. Desobedeceu. Desobediência. O mal entrou no mundo pela desobediência. E se a gente não fizer um caminho de volta para essa obediência, nós vamos estar no mundo, mas a dor, a luta de quem não compreende isso é muito maior. Ah, Luciane, então quer dizer que se eu crer nisso eu não vou ter problema? Vai, porque a palavra diz que nesse mundo Tereis aflições. Tereis luta. Só que quando eu tenho noção de que essa trajetória da minha vida é para voltar para aquele que é perfeito, a gente supera, a gente tem mais. A ciência prova que quando a gente tem fé, a gente se cura mais rápido. Verdade. Eu não estou falando nada além. E assim, Faioli, você sabe o que mais me encanta na palavra de Deus? O que a neurociência fala, a Bíblia também fala. E eles aprenderam aonde? Aonde que eles aprenderam, Faioli? Pelo amor de Deus! Porque isso aqui tem mais de 2000 anos. Ei, você sabe o que a neurociência fala? Aquilo que você pensa, você é. Aí quando você vai em Provérbios 23, alguma coisa, que eu não sei os versículos, né? Tinha que me preparar melhor com esses versículos, não, que né? isso, tá tudo certo. Tá lá em Provérbios. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tá lá, pode pesquisar. Então, e a palavra de Deus já existiu antes da ciência. Quando a gente fala de saúde mental e emocional, o pessoal acha que ansiedade e depressão, hein? Nós temos profetas na Bíblia que tiveram depressão. Quem foi o profeta que quis morrer? Foi Elias? Elias foi lá pra caverna, pra né? caverna e falou assim, meu Senhor, eu quero morrer. Então, perdeu o sentido da vida. E também tem, não andeis ansiosos, ansiedade. A palavra de Deus já falava de ansiedade antes da ciência falar sobre a doença do século. Gente, quando o ser humano entender que tudo que ele precisar na vida tem resposta aqui, na Bíblia. Estou apontando para cá, né? Não sei se as pessoas estão vendo, mas você está com a Bíblia aqui. Tá aqui. Tá aqui. Pesquisa lá o que a Bíblia fala sobre. Mas vai em sites confiáveis. Isso. Vai em lugares aonde... Porque hoje, meu bem, o que você tem de autoconhecimento disfarçado de técnicas que te afastam de Deus, não está escrito, Faioli. É muito engano. Mas, enfim, a gente pode talvez falar um outro dia sobre isso, porque são muitas técnicas, inclusive entrando dentro das igrejas, prometendo cura para as pessoas, e é engano. Inclusive, técnicas que utiliza do agir do mundo espiritual, mas não é do mundo espiritual da luz, que é Cristo, mas do mundo espiritual das trevas. Então, resumindo a tua pergunta, dentro de tudo que eu falei, o que eu aprendi com tudo isso? Que a ciência é válida, ela nos apoia, um remédio pode nos dar qualidade de vida melhor. Eu não estou, pelo amor de Deus, gente, eu não estou dizendo que eu não acredito na ciência, na neurociência. Não. Até porque eu confirmo tudo isso na própria palavra de Deus. Porque aonde que a gente aprende isso? Na própria palavra. Ok. Então, tudo o que eu estudei me fez ter claro. E que aí, Faioli, entra o seminário. Sim. Aí você vai me perguntar, né? Como que surgiu o seminário? Da onde que veio isso? Né? Eu já fazendo a pergunta para... Meu Deus!
Então, Faioli, Mas ele tava pronto a tava perguntar de pronto, onde é que você... tenho certeza. Eu falei, bom, deixa eu já me adiantar. Então, Faioli, eu fugia. Durante todos esses anos, Faioli, eu fugia. E eu só me escondia onde? Na ciência. Eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar. E aí chegou uma hora que Deus falou assim, vou ter que fazer que nem Saulo, vou ter que derrubar ela do cavalo. E aí, em 2022, meu bem, eu travei literalmente da coluna. Travei. Fiquei 8 meses de cama. 2022. Uhum. 8 meses de cama. Pra quê? Porque Deus queria falar no meu coração. A gente aprende ou pelo amor ou pela dor. E infelizmente, né, a gente já comprova de que o ser humano é muito mais pela dor do que pelo amor. Exatamente. 2022, 2022, 2023, travei da coluna, porque eu estava exausta. Eu estava no ativismo, eu estava trabalhando, estudando, e eu fugindo da onde? Do meu ministério. Então aí foi 8 meses de cama. E esses 8 meses de cama, fui visitada pela maioria dessas igrejas que eu falei agora aqui, desses pastores, me visitaram, oraram por mim. Eu tenho um grupo de pessoas que fizeram parte dessa caminhada, que inclusive às vezes me apoiam lá no seminário. E aí, nesses 8 meses, Deus colocou. Eu peguei assim, ó, a caneta, e foi assim, ó. Eu peguei a caneta e um caderno. Eu tenho até esse rascunho até hoje. Fui pro monte, mesmo de cama, meu marido me levou de carro lá em cima. Fui pro monte. Primeira etapa. Tá. Segunda etapa. Terceira etapa até a oitava. Quando eu olho, eu falo assim, Jesus, o que é isso? Quem foi que fez isso? Deus. Esse seminário não fui eu. Ele escreveu. Claro que depois eu vou ajustando. Sim. Pelo, né, eu não posso entrar muito no detalhe do que acontece no seminário, Sim. porque senão é a experiência, a gente leva as pessoas lá com o intuito, eles estão achando que eles vão viver uma experiência muito mais no campo humano. E a gente promove isso também, porque nós temos a natureza humana. Eu tenho que olhar para minha natureza humana. Eu tenho feridas na minha infância de rejeição, de abandono, de humilhação. São 5 feridas. Eu vendo isso, eu falo para eles, ó, vocês vão ter acesso a isso, a padrões de comportamento que trava a tua vida. Não, tá. Eu entrego isso. Mas o principal objetivo é no domingo pela manhã. E eu falo, você não veio aqui, isso faz parte. Sim. Mas você veio aqui para você voltar para o seu primeiro amor. Voltar à sua inocência, voltar à sua primeira infância. Onde não sentia raiva, onde perdoava, onde você era puro. Puro. Quais são as características, né, da criança, quando Deus fala voltar a ser criança? Inocência, pureza, coragem. Então, no domingo pela manhã, eu fico até emocionada, porque é no domingo pela manhã que a gente faz toda uma trajetória da história de vida da pessoa, mas no domingo pela manhã, o céu se abre. O céu se abre para a pessoa dizer, caramba, eu não estou nesse mundo por acaso. Eu tenho um propósito de vida. E eu preciso, para ter uma vida que vale a pena, para deixar um legado, para as pessoas lembrarem de mim como um profeta, como um missionário, como uma pessoa de Deus. No domingo a pessoa se reencontra, né? Claro, não é obrigatório, né? Nada lá é obrigatório, né? A pessoa se reencontra com Deus, aonde ele vê quem sou eu para Deus. Quem sou eu humanamente? Aí no domingo para amanhã, assim, qual é a minha identidade? Aí tem várias passagens na Bíblia, e assim, eu sou filha de Deus, por isso quando eu me apresento, eu sou filha de Deus, eu sou cristã, eu sou... Por quê? Nós temos uma outra identidade. E aí a gente descreve quem você é amado, você é vitorioso, Ei, Deus não criou ninguém ladrão, Deus não criou ninguém arrogante, Deus não criou ninguém, não criou, porque tudo que Deus faz é bom e perfeito. A nossa história, é isso que eu queria que vocês entendessem.
A nossa história é que faz isso com a gente. É na nossa natureza humana que a gente se afasta daquilo que é o verdadeiro. E nessa jornada aqui na Terra, porque é uma jornada, ela vai passar, nós vamos voltar para algum lugar. Nós não carne, né? Não estamos falando de carne. A carne, segundo o povo antigo, a gente vai para 7 palmos abaixo da terra. Eu nunca fiz essa conta. Eu nunca fiz essa medida, Faioli. Também não quero fazer. Não, também não quero fazer, não. Mas dizem que é 7 palmos abaixo da terra. Mas nós vamos voltar para lá. E enquanto nós estivermos aqui, tá lá. Antes de te formar, se eu te conheci, eu te consagrei para ser profeta das nações. Então, nosso propósito aqui na Terra é ser isso. Exatamente. E se eu me afasto disso, eu não cumpro esse propósito. Não cumpro esse propósito. Então, o seminário nasceu disso. 8 meses de cama, sentindo muita dor. Só não tomei morfina, porque eu acho que Deus assim, né? Ah, então foi Deus que te mandou esse sofrimento? Não. Deus não manda sofrimento para ninguém. As nossas escolhas nos levam a isso. Mas aí ele se utiliza disso para quê? Para gerar ministério no nosso coração. Então, foi daí que saiu esse seminário. E assim, né? Não vou entrar muito nos detalhes, mas a gente trabalha. Nós temos uma identidade humana, mas nós também temos uma identidade espiritual. E essas duas, eu vou te dizer que elas não precisam caminhar juntas. Essa espiritual tem que estar acima. Sim, porque para eu controlar a minha ira, porque nós temos, né? Ah, eu nunca sinto raiva. Mentira. É próprio do ser humano, da natureza humana. Para eu dominar isso, a espiritual, eu tenho que estar buscando muito mais do que a humana. Quem você está alimentando, a carne ou o espírito? E para a gente poder controlar a carne, os vícios, e não é humanamente que a gente consegue. Remédio trata sintoma, mas não trata a causa. Então, eu creio nisso. Com certeza, alguns colegas, né, até da área, não acreditam nisso. Mas isso é o que eu acredito e tenho falado assim, né? Eu tenho me segurado, eu faço pouco atendimento hoje no consultório porque eu estou me dedicando mais ao seminário. Mas justamente por quê? Porque eu sei que o Código de Ética da Psicologia não permite que a gente fale disso dentro do consultório. Mas então tá bom, não posso falar dentro do consultório, então vou falar fora dele. E vou falar como cristã. Então, mas mesmo assim, meu bem, se eu tiver que em algum momento falar assim, ó, você não pode mais usar o seu CRP, Deus proverá. Porque tenho dito que eu prefiro abrir mão da minha carteirinha, prefiro abrir mão de trabalhos, prefiro abrir mão de estar em lugares do que perder a minha salvação, do que comprometer os meus princípios espirituais. Então é isso, Faioli. Agora, sobre o seminário, você tem, claro que você não vai citar nome, mas um testemunho de alguém que foi e viu a mudança, valeu a pena ter ido? Tem vários. Tanto que na noite da sexta-feira, a gente se apresenta, faz a abertura e a gente começa com os testemunhos, com os depoimentos de pessoas que já fizeram o seminário. Nós já tivemos exemplos lá, porque na hora que quando a gente olha para a nossa história, lá a gente só consegue trabalhar os nossos genitores, os nossos pais. E todo o processo foi importante, voltando a falar lá, do que o estudo todo, né? Foi ótimo essa pergunta. Todo o processo de cura passa por uma palavra: perdão. E a maioria dentro da área da psicologia não trabalha com isso. Perdão. E mesmo que trabalhe um perdão dentro da natureza humana. Só que perdoar não é humano, perdoar é divino. A nossa natureza, ela quer matar a pessoa. Sim. Ela quer se vingar da pessoa. E aonde que eu entro no processo de perdoar? Seja um abusador, seja um pai que te abandonou, seja uma mãe que não cuidou de você, enfim. Todo o processo, assim, ó, é o principal, todo o processo de cura da alma. Queridos, eu não sei se você vai crer nisso, mas vou orar que você creia. Todo o processo de cura
passa por uma palavra: perdão. Se você não perdoar as pessoas que causaram as feridas na sua história, não tem vida em abundância. Você falando sobre perdão aí, Mateus 18, 22. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pronto. Tá aí, tá explicado. Então, o processo humano, vamos pegar dentro da ciência, né? Apesar de que até a ciência está falando de perdão, Sim. de câncer, que é razão de mágoa, raiz de mágoa, ressentimento. Então, assim, eu não estou falando nada que vai agredir a psicologia. A ciência está falando do perdão. Só que esse perdão que a ciência fala, dentro do que eu pude estudar, não fala que é através do Espírito Santo de Deus. Não fala que é através do mundo espiritual. Então, a palavra perdão, se não fizer parte desse processo, já era. Nós vamos viver, vamos fazer terapia, vamos em tudo quanto é lugar, mas eu não vou fechar. E aí, no seminário, a gente trabalha pai e mãe. Porque os pais, eles fizeram o melhor que puderam. Sim, na condição que eles tinham. Porém, aquela criança foi ferida. Eu sempre falo que os pais são culpados sem ser culpados. Porque eles fizeram o melhor que puderam nas condições que tinham. Quando uma pessoa, por exemplo, meus irmãos, 15, mas hoje vivos 13. Hein? Eles tiveram escassez de comida. Eles passaram. Eles não tinham. Eles passaram fome? Não. O meu marido passou fome. E isso a gente tem um depoimento dele no seminário que fala a relação dele com a comida. Quando eu o conheci, era porque ele passou fome na infância dele. Meus irmãos não passaram fome, mas tinham. Era regrado. Isso gera em nós um padrão de vida na natureza humana de que tudo na minha vida é com muita dificuldade, com muita dureza. Então, meus pais fizeram isso porque eles quiseram? Não. Só que aquela criança, aquele bebê, não tem a maturidade para entender aquilo que está acontecendo no mundo adulto. Então, lá no seminário, a gente passa por um processo de olhar para as nossas feridas. E começa com pai e com mãe. E lá, a gente faz o exercício do perdão. Voltando para a pergunta, tem depoimento? A maioria dos depoimentos envolve quando eu liberei perdão para o abusador, quando eu liberei perdão para minha mãe, quando eu liberei perdão para o meu pai, quando eu liberei perdão para o meu ex-chefe, ou seja, a maioria dos depoimentos envolve a palavra perdão. E tiveram vários. Nós temos um caso do seminário que ela foi abusada pelo próprio pai. Meu Deus. E no último minuto, sabe aquela coisa do futebol? 45 minutos do segundo tempo? Quando estava encerrando o seminário, eu olhei para ela e eu vi que ela não tinha. Eu olhei para ela e falei assim, você quer sair daqui com ciclos? Eu não digo fechados totalmente, porque depois do seminário o processo continua. Você plantou, não tem fórmula mágica. Você plantou a semente. E você depois precisa... Porque, assim, tudo é exercício. Você quer um corpo saudável, academia. Tem que comer comida saudável. Você quer ter mente saudável, tem que fazer pensamentos, trabalhar pensamentos, sentimentos. E eu olhei para ela e eu vi ainda a expressão de dor. Porque quando o pessoal chega na sexta-feira, a expressão é uma. No domingo, você vê que a expressão é outra. É de leveza, é de que deixou ali toneladas e toneladas de dores, de tristeza, de luta. De culpa, né? De culpa, misericórdia. Quanta gente sofrendo de culpa. E os nossos pecados, né, foram todos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, para que continuar sendo escravo se na cruz nós já fomos libertos? Em a natureza caída, mas depois da vinda de Jesus, a gente tem a graça de poder voltar a ter tudo. Sim. Tudo através de Através Cristo. de Jesus. Através de Jesus Cristo.
E é por isso que quando fala assim, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, ele está falando de vida aqui na terra. E é importante, ó, 2 Timóteos 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Eita glória! Jesus Cristo, o homem. É através dele que você volta. Até a vinda dele, nós não conseguimos voltar. Mas com a vinda dele, Deus nos devolveu a oportunidade de voltar para o paraíso. E olha o amor de Deus para conosco. Hein? Tem hora que eu fico falando assim, meu Deus, já pensou se Deus me pedisse um filho hoje? Assim, de como ele entregou, né? Olha, seu filho vai morrer crucificado. Gente, Não, nós na natureza. Hein? Não, a nossa faz. natureza, hein? Por isso, Faioli, que a nossa natureza humana, ela não consegue sozinha. Perdoar é divino. Primeiro, perdoar é uma decisão. Segundo, é divino. E depois você tem que fazer exercícios. Por quê? Não é... Tem gente que... E Deus pode operar um milagre ali, a pessoa assim, olha, eu em nome de Jesus libero perdão pro meu pai agora. Pronto. Só que tem gente que é um processo. Isso aí. E aí você vai dizer todos os dias, eu amo, eu perdoo meu pai, eu honro meu pai pela história dele, ele fez o melhor que ele pôde, e você vai dizendo isso. Uma hora, perdão acontece. Por isso que depois do seminário, você precisa continuar o processo. E perdoar também, as pessoas têm que entender que perdoar não é esquecer. Ah, Você vai lembrar, mas não vai sentir dor. isso. Tá perdoado. É importante isso. O perdoar não quer dizer, você não vai esquecer. Só que quando você lembrar, não vai doer mais. Esse é o perdão. E muitas pessoas ficam orgulhosas, né? Não vou perdoar, porque ele me fez mal. O perdão nem é para eles. O perdão é para tirar de dentro de você a dor. Claro, envolve perdoá-lo, sim, mas é uma decisão para você. Porque se você não decide fazer isso, você vai continuar. Cemitérios e cemitérios aqui, a gente presos no nosso coração, porque a gente bate o pé. Não vou perdoar. Então... E Cristo, aí nós não vamos perdoar e Cristo vai perdoar o nosso? Pois é, meu Como bem. que Cristo perdoa os nossos? Nós não vamos perdoar, irmão. Esses dias, né, eu estava atendendo uma pessoa de uma empresa aí, e aí, como ele é cristão, né, eu tive uma brecha, ele falou, não, mas eu não vou perdoar meu pai, porque eu faço, né, vamos fazer agora um processo, né, uma carta pro teu pai, uma carta, Sim. Não é para mandar pro pai, é simbolicamente, porque a neurociência fala que quando a gente escreve, a gente testifica. Para um documento valer, você não tem que assinar? Então tem essa simbologia do escrever. Eu lembrei um negócio que agora você fez lembrar. Eu tenho um caderno lá em casa, minha mãe já é falecida. No caderno dela tem as orações. Então, escrito. A neurociência fala sobre isso. Quando eu escrevo, aí a gente faz simbolicamente uma carta. Não vou perdoar meu pai. Eu falei assim, você ora o Pai Nosso? Aí você pegou. Aí eu falei, ó, tô te falando isso porque você é cristão. Porque quando não é, a gente respeita, tá? Sim. Mas, meu bem, olha o que você ora lá. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então tem uma condição aí. Assim como nós perdoamos. Então, assim, a gente quer receber o perdão, mas a gente não quer liberar o perdão. Então, nós cristãos, muitas vezes, nós cristãos que estamos aí, muitas vezes somos incoerentes. Porque a gente ora uma coisa e na prática a gente faz outra. Então, nós tivemos... Aí tem um depoimento, tem vários. Que aí, assim, entra a questão do mundo espiritual. Nós tivemos 3 pessoas que foram libertas de espírito de morte. Porque as famílias tinham envolvimento com o ocultismo. E dentro lá da árvore genealógica, a gente olha quais eram as crenças dos pais, né? E aí a gente vai pelo primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus, não terás outro Deus, não farás imagem de escultura, né? Então, se os pais ou os avós, os bisavós tiverem envolvimento com algo fora, né, dos princípios espirituais da Bíblia, tem consequência. Claro. E essas pessoas foram consagradas em territórios que não eram da luz. E às vezes eles podem consagrar até as últimas gerações aí, terceira. Deuteronômio. Deus visita até a 3ª ou 4ª geração daqueles que não me obedeceram. Então, eu sou, vamos supor, eu sou a primeira. Minha filha é a 2ª geração. Minha neta é a 3ª. Meu bisneto é a 4ª geração. Então, se eu desonrei, se eu não...
ferir os princípios espirituais, eu tenho consequência. E não é só para mim, é até o meu bisneto. Se alguém desses 4 não disser, eu renuncio, e hoje eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, Pegou. quebra. Você rompe com essa maldição. 3 depoimentos que foram libertas ali. Nós tivemos uma participante que tentou suicídio 1 semana antes, ela se jogou na frente de um caminhão. Faioli, se você vê o laudo do psiquiatra dessa pessoa, hein, se eu tiver uma oportunidade de voltar novamente, eu vou pedir permissão para ela de trazer o laudo do psiquiatra desta menina. 1 semana do seminário, ela tentou suicídio. E ela chegou lá no seminário, ela falou, é a última oportunidade, tá? Eu não te conheço, mas me falaram. Eu falei, não sou eu. Aqui quem faz é Cristo. É Cristo. É o único que tem, o único nome que tem poder. É o único nome. E no sábado à noite, é outro grito. Aquele de quem participou dessa turma, até hoje o grito foi um grito que veio de lá, do fundo, e que libertou. 2, 3 meses depois, ela me manda o laudo do psiquiatra. Eu falo, Senhor, só o Senhor. E você sabe o que o psiquiatra colocou no laudo dela? Não tem explicação. Isso é um milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi liberta. E aí ela foi olhar envolvimento com o ocultismo, né, com o espírito das trevas, porque assim, o mundo espiritual, ele existe. É real. É real. E para provar isso, também está na palavra. Quando o anjo caído, a primeira guerra que aconteceu, você sabe que foi no céu, né? Sim. E aí Miguel que teve que lutar lá com o exército dele e expulsou. E para onde veio esse espírito? Para a terra. Esses anjos caídos são os espíritos das trevas. E ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele sabe que ele já está vencido. Só que se a gente não procura entender que eles já estão vencidos, a gente dá brecha. E quando eu firo esses princípios espirituais, né, principalmente olhando os 10 mandamentos, eu dou brecha. E aí ele vai entrando para matar, roubar e destruir. Nós temos que estar alimentando o espírito sempre e estar em Cristo. Em Cristo. Então, eu não acredito. Meu Deus. Eu não acredito em nenhum processo da natureza humana, de tudo que envolve as ciências. Eu não acredito em nenhum processo humano sem você envolver Deus, sem você envolver os princípios espirituais da palavra de Deus. Não fecha a conta, porque nós somos humanos, mas a nossa principal identidade não é dessa terra. Nós só estamos aqui, mas nós não somos daqui. Jesus está voltando. Com certeza. E dizem, e eu creio, que vai começar a apertar mais ainda. Sim, eu não vejo assim a gente falar que a melhora. É claro que aí é outra conversa, Isso o anticristo vai vir, vai ter aquele um momento de paz ali, uma falsa paz, né? Isso aí. Então, Faioli, é isso. Essa é a minha história, né? Estudei muito, corri para lá e para cá, e até o dia que Deus falou assim, vamos derrubar essa mulher do cavalo. Aí não me derrubou do cavalo não, mas me colocou na cama. E aí hoje o meu propósito, né? Eu tenho até pensado, vou ter que colocar mais pessoas para trabalhar nas empresas, na nossa empresa, porque eu sei que 2026 Deus... E engraçado, né? Que numa das turmas do seminário teve uma participante, ela é até de Vitória, a Cristiane. Ela falou que de madrugada o Espírito Santo acordou ela e no domingo pela manhã ela falou, olha, o Espírito Santo pediu para eu te entregar essa carta. Não lê agora não, estava dobrada e me entregou, né? E aí, você sabe o que tinha escrito? Para de ficar tomando leitinho. Está na hora de você... Tem uma passagem na Bíblia, né? Comida pastosa já, isso aí. Isso, para, hein? Águas mais profundas. Então, eu sinto
Por isso que, né, que eu tive o desejo de vir até aqui, e falei assim, tomara que ele aceite, né? Mas como você falou que quem te direciona, permite vir É aqui é Deus. Deus, para realmente 2026 eu sei que Deus tem algo maior com esse seminário, para alcançar mais vidas. E vamos ver o que vai acontecer aí em 2026, né? Através desse seminário, através das nossas vidas, né? Que nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito para nós. Glória a Deus. Ó, tô muito feliz. Tô muito feliz. E tudo que você disse aí, a gente vê na palavra Na também. palavra. Então, você falou assim, que lá você fala no seminário, e é verdade que somos filhos de Deus. Vou deixar mais um versículo, 2 versículos aqui. Está lá em 1 João 3, versículo 1 fala: Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fosse chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Pois é. Aí, Somos filhos de Deus. isso aí. E Luciane já falou aqui, para você que está nos assistindo, temos que alimentar o espírito. E o espírito, você tem que olhar através da palavra. Isso. Corpo é com comida, água, atividade física, sono. A mente, as emoções é você trabalhar, né? Seus pensamentos, suas emoções. Mas o espiritual não é com comida, não é com bebida, não é com relacionamento. Só tem um alimento. E sobre o seu ministério, eu queria deixar uma palavra para você. Oh, Deus. E Atos 1, versículo 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus abençoe o seu ministério, Amém. que Deus venha prosperar, que você leve essa palavra para muitas pessoas, porque Deus nos deu o Espírito Santo para a gente levar a A palavra. palavra. Nós temos que levar. E é Jesus. E você que está nos assistindo, já falei que só existe um mediador Só entre existe. Deus e os homens, é Jesus Cristo. Então aceita Jesus, começa a segui-lo, a obedecer, que o Espírito Santo vai te moldando. Isso aí. Procura ajuda. Isso. Perfeito. Procura ajuda. A conhecê-lo, né? Isso. Porque a gente ama aquilo que a gente conhece, né? Mas agora, toca mais vamos fazer, toca mais um louvor. Toca mais um louvor. Com certeza. E aí não tem como não cantar algo que fala assim, só um nome tem poder. Jesus, quero declarar seu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Sobre mente e coração. Agora, Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiba agora. Clamo Jesus. E eu oro nesse momento, Faioli, por todas as pessoas que estão em depressão, ansiedade, que o medo tem travado as suas vidas. Eu clamo o nome de Jesus sobre a sua vida. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome
Amém. Quero agradecer a todos por ter nos assistido, nos acompanhado. Que essa palavra toque o seu coração. Amém, Senhor. Compartilhe com os amigos, com a Verdade. família. Agradecer a Luciene por ter compartilhado seus conhecimentos e o que Deus tocou no seu coração. Amém. Eu que agradeço, Faioli, mais uma vez essa oportunidade. Sei que foi de Deus. E você foi instrumento, né? Deus, Amém. Glória nós a somos Deus. instrumentos na mão dele. Quer ficar à vontade para os agradecimentos finais? Pode agradecer quem você quiser. E o seu esposo Nossa, também. mãe, ai, meu esposo, meus filhos, sem eles, realmente a logística que a gente mora na roça, e aí é gente estudando, é gente que tem que ir não sei para onde, gente que trabalha, e aí os nossos filhos, né, a gente tem 4 que já são maiores de idade e que nos ajudam muito nessa logística, tem 2 menores, e o meu amor assim, é o equilíbrio. Meu Deus do céu, o que seria de mim sem meu amor? Né? Então, te agradecer muito, meu amor, e agradecer a Deus pela família que Ele me deu, tanto a minha família, meu marido e meus filhos, e também toda a minha árvore genealógica, né? Meus pais, que não estão mais aqui, mas os meus irmãos que ainda estão, e honrar esse legado que eles deixaram para nós. E é isso. E agradecer a todos que estão assistindo e que ainda vão assistir, né? Porque vai ficar gravado. Isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Gratidão a todos, que o Senhor abençoa a todos que vai assistir aí os cortes, vai assistir esse programa. E tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Amém. Tchau, tchau. Sexta-feira tem mais.